Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte. Vamos agora para mais uma aula onde iremos trabalhar aí pequenos detalhes dessa tela. E a primeira coisa que eu vou fazer é a passagem do mídio. Vou criar uma camada de mídio na tela para poder trabalhar bem essa parte dos detalhes. Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu já tenho misturado, tá? O óleo de linhaça com o diluente. Vou derramar um pouquinho aqui dentro. Vou pegar um pincel limpo. Sempre tem que estar ligado que tem que tirar o excesso aqui, ó. Esse pincel não tá limpo. Eu disse pegar um pincel limpo e peguei um pincel sujo. Mas eu não sabia que ele estava sujo. Deixa eu repetir aqui o processo. Vou colocar aqui um pouco de mídio. Repetir o processo, ó. Vou tirar aqui o excesso. Tira o excesso. E aí você vai passar uma camada aqui, ó. A tela vai ficar com uma camadazinha de mídio para a tinta poder correr. Como essa tela é pequena, uma passada só, uma melada só de um pincel já é o suficiente para criar essa camada, tá? Passa na tela toda. O mídio é a mistura do óleo de linhaça com o diluente, tá? Óleo de linhaça com diluente, você vai criar o mídio. Se sobrar alguma coisa, você, coloca de volta, fecha, bem fechado, para não escapar o diluente que está aqui dentro, porque o diluente ele evapora. Aí você vai pegar um pincel número 4, tá? Um pincel pequeno, como esse que eu estou aqui nas mãos, ó, esse aqui. Tá vendo? Pincel número 4 da referência. Esse é 441, mas pode ser 441, esse é 141, pode ser 441, pode ser 424. E agora eu vou pegar só um pincel aqui também, esse aqui mais abertinho, para poder trabalhar um pouco dessa névoa aqui, ó. Vou pegar o branco com um toquezinho de amarelo, um toquezinho de vermelho e um toquezinho de azul. Branco, vermelho, amarelo e azul. Aí você esfrega bem o pincel, vai lá no pano, no papel. No caso aqui eu vou pegar um papel, limpa bem aqui, ó. Vou pegar um papel limpo, né? Pronto, eu peguei aqui o papel, tirei aqui o excesso no pano e vou passar um pouco por aqui, como se fosse esfregando, tá? Tem que tirar mais, tá sujando muito. Tá sujando muito, tem que tirar mesmo assim, ó, limpar. Vamos passar aqui um pouco do dedo. Isso para criar essa névoazinha. Foi uma mistura de branco com amarelo, com vermelho e um pouco de azul. Vai passar de forma uniforme, tá? Para criar essa névoa. Isso depois que a tela já estiver totalmente seca, tá? Pode até colocar um pouquinho mais de azul na mistura do que de qualquer outras duas cores. Pode até colocar um pouco mais de azul do que de vermelho e do que de amarelo.
Esse branco que a gente está colocando, ele que vai dar uma sensação de névoa. Pronto. Trabalhamos aí. Agora vamos trabalhar detalhes, tá? Como por exemplo o coqueiro, como por exemplo o IP. Agora vamos trabalhar o coqueiro. Como é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar aqui dentro desse branco mesmo. Vamos colocar aqui. Você vai fazer uma mistura de vermelho com verde. Vermelho com verde dá marrom, aí você coloca um pouquinho de amarelo. Vermelho com verde e amarelo. Coloca só um pouquinho de azul, só por questão de perspectiva mesmo, tá? Coloca vermelho com verde, um pouco de amarelo e um pouco de azul. Aqui nessa parte branca. Se você não tivesse feito esse branco, você vai aqui no branco, pega um pouquinho do branco, coloca aqui, que é para ficar um tom acinzentado, tá? Aí você vem aqui, ó. A altura dele vai ser mais ou menos até aqui. Esse aqui vai ser um dos coqueiros. Vermelho com verde. Vermelho com verde. Um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul e um pouquinho de branco. Como o meu já tinha branco, porque eu já tinha usado branco aqui. Aqui eu vou subir só um pouco. A mesma coisa vai ser desse outro aqui, ó. Esse eu vou fazer de baixo para cima. Vamos olhar aqui um pouquinho. Você pode até usar um pincel mais fino, tá? Inclusive eu vou usar um pincel mais fino para fazer a parte das palhas. Se liga nas cores das palhas também. E vamos trabalhar. Eu vou usar esse pincel aqui, ó. Esse longuinho aqui. Beleza? Para fazer a parte das palhas. A gente começa com a cor escura. Depois a gente vem para uma cor mais clara. Então eu vou pegar aqui, ó, o amarelo com vermelho e verde. Vou colocar azul por causa da distância e um toquezinho de branco. Quem vai prevalecer é o vermelho, tá? Assim, prevalecer não, mas vai ficar um tonzinho levemente avermelhado. Vou tirar aqui o excesso. E aqui você vai puxando para as pontas. O pincel é esse aqui, ó, longo e fino. Ó, coloca para um lado, coloca para o outro. Vou colocar aqui um pouco mais de azul. Para dar uma certa perspectiva. Olha só. Faz uma linhazinha assim, ó. E depois puxa para o lado. Na verdade isso não é um coqueiro, tá?
Isso é uma espécie de palmeira. Principalmente eu digo por causa dessa hastezinha aqui no meio, que deveria ser mais fininha. Terminou que a minha ficou um pouquinho grossa. Molha um pouquinho a tinta para poder fazer tudo bem delicado. A tinta não pode estar muito grosseira, tem que estar bem delicadazinha, ela tem que estar molhada para ela ficar um pouquinho transparente. Tira sempre o excesso no pano também. Vou colocar aqui um pouquinho de verde, um pouquinho de azul. Também nunca se cobre demais a fazer tudo exatamente igual, porque na verdade nem o próprio artista, né, que pintou, se ele fosse fazer, ele conseguiria fazer dois iguais, tá? Então se o seu ficar um pouquinho diferente, mesmo que não seja a sua intenção, é extremamente normal, porque como eu falei, ninguém consegue repetir dois quadros, tá? Ninguém consegue. Então, se você pedir para o próprio artista que produziu esse quadro fazer outro, com certeza já fica diferente. Então, não tem por que você se cobrar, né, para fazer praticamente o impossível, tá? Não tem como alguém fazer dois quadros iguais. É verdade que dá para fazer até bem parecido, mas igual, 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 não tem como. Aqui eu vou usar um pouco do azul com branco para dar uma suavizadazinha por aqui, ó. Sempre pensando na questão da atmosfera, né? Beleza? A luz está vindo do lado direito para o lado esquerdo. Agora você pega aqui o branco, joga com um pouquinho de amarelo. Molha com diluente, né? Que é pra dar uma amolecidazinha nela. E você vai jogar uma luzinha aqui, ó, bem fininha do lado direito. Beleza? E aí você tem esses dois coqueiros. Pode fazer um pouco de luz também para colocar amarelo com verde e branco. Pode colocar um pouquinho de azul também. Aí você pode iluminar esse lado direito aqui. Nada muito detalhado por causa da distância, tá? Vamos colocar aqui um pouco mais de branco. Eu já vou aproveitar, vou jogar um pouquinho de amarelo aqui, ó. Amarelo com branco e verde esmeralda. Tirar um pouquinho do excesso. Eu vou
Jogar um pouco de luz aqui. Essa parte que eu estou trabalhando agora é como se fosse o. Essa parte é como se fosse detalhes, né? Acabamento, só a parte de detalhes, tá? Uma parte de acabamento final. Vou pegar aqui, ó, amarelo com verde, bastante amarelo com verde, branco. Colocar mais amarelo. E aí eu venho aqui, eu vou colocar um pouquinho de azul, um pouquinho de verde com branco. Como eu falei, é uma parte que você vai só melhorar os acabamentos, tá? Cuidado para não querer fazer detalhes, tá? Agora colocar um pouco de brilho por aqui. Colocar um pouco mais de branco. Vou colocar agora um pouquinho mais de amarelo. Hoje, né, que já é a fase final do quadro, eu também vou usar um pouco desse amarelo aqui, tá? Que é um amarelo que eu usei muito pouco, ou praticamente não usei, que é o amarelo transparente. Anotem aí o número dele. O número dele é 110. Praticamente eu não tinha usado em lugar algum, né, nessa tela, mas eu vou usar para dar um brilho a mais. Deixa eu só pegar ele aqui. Anota aí, o número dele é 110. Ele é um pouquinho duro, mas ele é muito bom para trabalhar brilho, tá? Trabalhar brilho. Número 110. Vou pegar aqui o branco. Eu vou usar ele principalmente aqui no gramado, porque aqui na grama tem um brilho mais iluminado. Número 110. O nome dele é amarelo transparente. Ele vai dar um brilho a mais no quadro, uma certa acendida. Vamos usar ele também para pintar o IP, né? Que esse quadro também tem um IP. E ele vai dar esse brilho a mais, essa luz a mais, tá? Pronto, agora vamos dar uma trabalhadinha no IP. Jogar também um pouco dessa luz por aqui. Um pouquinho também aqui.
Pronto, agora vamos trabalhar a parte do IP. Eu não estou colocando a sombra aqui porque aqui vai ter o cavalo com o senhor e não vai adiantar, né? Porque vai apagar. Aqui eu estou colocando mais esse brilho porque esse lado aqui vai ficar livre. Pronto, trabalhamos aí os dois coqueiros ou palmeira, não sei dizer bem se é um coqueiro ou uma palmeira. Vou trabalhar um pouco dessa cor aqui, ó, branco. Pega aqui um pouquinho do amarelo, pega aqui um pouquinho do vermelho e já vou usar como luz aqui do... Aí eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho. Um tom alaranjado. Para colocar aqui nas estacas, né, da cerca. Coloco um pouquinho também do azul com vermelho e um pouco de azul, um tom meio roxo, meio violetado. Vamos trabalhar a madeira, lá o tronco da árvore do IP, beleza? Aí você pode voltar para essa cor, que foi a cor do tronco do coqueiro. Você coloca aqui, ó, vermelho com verde. Aí você pega amarelo com azul e um pouquinho de branco. Pronto, com essa cor aqui, vamos trabalhar o IP. Vamos trabalhar agora o IP, vermelho com verde, azul com um pouquinho de azul e amarelo e branco. Esse pincel que eu estou usando é o número 2, da referência 141. Você pode comprar um. Não é um pincel caro, tá? É um pincel barato. É um pincel que funciona por um pouco tempo, né? Ele se abre um pouquinho, não vou dizer rápido, mas se você usar muito, ele não tem muita resistência. Mas é um pincel inicialmente muito bom. E esse aqui, como é um pincel delicado, que eu vou usar poucas vezes, só para essa parte de acabamento, não vou ficar usando constantemente para pintar, ele vai durar bastante. Porque eu só vou usar ele para detalhes, né? Não vou usar ele para fazer pintura, só para fazer acabamento. Ó, trabalhando aí a parte dos galhos. Não precisa preencher totalmente os galhos, depois você pode voltar para fazer mais. Ó, vou limpar aqui no diluente. Agora eu vou pegar o amarelo indiano. O amarelo indiano. Vou colocar nele um pouco do branco. Ó, amarelo indiano com branco. Aí vou pegar aqui, ó, um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. Amarelo indiano, branco e azul. Branco e azul.
vai dar essa cor aí um pouquinho alaranjado. Vou pegar um pouco mais de branco com amarelo. Vermelho e azul você pega bem pouquinho, tá? Aí você vai começar a preencher um pouco do lado esquerdo, que é a parte da sombra. Olha só. Um lado esquerdo. Não joga muito essa cor do lado direito não, tá? Porque o lado direito vai ser um lado mais estourado, um lado com mais iluminação. Eu vou repetir a cor só para vocês se ligarem. Amarelo indiano com branco. Aí você bota um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. Beleza? Coloca a mão e puxa assim, ó, para dentro. Não precisa fazer folhinha, porque a essa distância não tem folhinha, tá? Ele está um pouco distante, está na perspectiva. Então a essa distância a folhinha não aparece. Tem que se ligar nessas coisas, tá? Vou molhar um pouquinho para ficar fraquinho. A essa distância não há folhinha. Tem que se ligar nisso. É muito importante essa informação. Embora pareça uma informação muito simples, né? Para achar que tem algum valor, mas esses pequenos detalhes de não fazer detalhe a essa distância é o que vai dar um pouco de realismo ao seu trabalho. Às vezes a pessoa quando está começando, ela quer detalhar demais, né? Eu, por exemplo, eu ainda luto para não querer detalhar, eu tenho essa mania de querer detalhar. E eu estou começando a melhorar isso agora, né? Depois desses anos todinhos que eu pinto, agora que eu estou percebendo que eu tenho que estar sempre ligado nisso, de a uma certa distância não querer fazer folhinha, que é muito comum, tá? Muito comum você querer detalhar. Eu já vou aproveitar essa cor para derramar pelo chão, porque essas árvores de ipê, nesse período de florada, né? Ele suja muito o chão. Agora eu vou mudar a cor. Limpei o pincel, vou voltar agora para o amarelo transparente, que é o 110, tá? Amarelo com branco. Não vou colocar vermelho nem nada. E vou começar a trabalhar a parte de luz. O amarelo transparente com o branco. Por que eu vou trabalhar essa luz? Porque o sol tá muito forte do lado de cá. Então eu vou trabalhar com essa cor bem intensa aqui do lado direito. Não vou fazer folhinha, sempre que aquele cuidado de não querer fazer folhinha, tendo essa atenção, né? Esse cuidado, que é muito comum você querer fazer, todo mundo quer. Todo mundo quer colocar folhinha aqui, não tem esse que não queira, mas a essa distância não coloque folhinha, só batidinhas e sem muita batida, tá? Só balançando o pincel, mas não é pra querer organizar demais não.
Você pode até pegar uma foto de um IP, ao invés de fazer pela referência, você pode tentar pegar uma foto de um IP de verdade na internet e tentar fazer pelo IP verdadeiro, não pela pintura, né? Aqui você pode ir dando uns toquezinhos para trabalhar essa parte aqui do meio. Lembrando que depois ainda vamos colocar mais galhos, tá? Vamos colocar aqui o branco com o amarelo. Vamos pegar aqui um pouco mais de branco. O amarelo que eu estou usando para dar esse brilho aqui é o amarelo transparente, tá? Número 110. Voltar um pouco para cá. Eu vou dar só uma escurecidazinha aqui, usando vermelho e azul, só para dar uma preenchidazinha. Vou colocar o amarelo transparente aqui também, para harmonizar. Tem que trabalhar com muito carinho, tá? Essa parte aí desses pequenos detalhes, eles são muito importantes para o quadro. Desde já também vou pedir para vocês darem um likezinho aí, né? Não esquecer. Vamos já aproveitar aqui, ó, para sujar o chão usando o branco com o amarelo transparente. Como eu falei, esse amarelo transparente ele é um pouquinho duro, tá? Mas dá para trabalhar. Aí o IP. Agora vamos puxar mais galhos, muitos galhos escurinhos. Vamos molhar aqui o pincel fino. Botar aqui um pouco do vermelho com verde. E aqui agora vamos molha no diluente para a tinta ficar, ó, fácil de trabalhar. E aqui você vai trabalhando vários galhinhos. Quanto mais fininho, melhor, tá? Aqui eu vou engrossar um pouquinho na base. Na próxima aula, eu vou trabalhar só a parte
só a parte do homem, né, com o cavalo. Essa paisagem aqui, ela foi um pouco mais rica, né, do que as outras. Agora eu vou trabalhar um pouco de luz, ó, branco com vermelho e amarelo. Vou usar aqui um pouquinho de azul, branco, vermelho e amarelo, um pouquinho de azul, para jogar um brilho aqui no galho. Molha para a tinta correr fácil. E aqui, ó, do lado direito, você pode vir jogando a luz do IP. Vou jogar um pouco mais de branco para jogar mais luz. Conforme ela for secando, você pode também ir melhorando essa iluminação, tá? Pode melhorar também o amarelo, depois que secar mais. Eu vou pegar um pouquinho mais do amarelo para colocar aqui do lado direito. Pegar aqui um pouquinho do amarelo novo. Ele é um amarelo um pouquinho duro. Pegar aqui um pouquinho do branco pra gente encerrar a aula de hoje. E na próxima a gente vai trabalhar só a parte do velho com o cavalo. Vamos colocar para encerrar também um pouco de brilho a mais no caminho. Vamos pegar aqui o branco. Vamos pegar aqui um pouco desse vermelho. Branco, amarelo e vermelho. Para também um vermelho com branco e amarelo. Para também jogar mais luz no caminho. Para o caminho ficar com bastante luminosidade. Vermelho, amarelo e branco. Vamos olhar aqui no diluente. Aqui na frente eu vou colocar umas, como se fossem umas luzezinhas aqui deixa eu jogar um pouco de luz também aqui no coqueiro. Só encostando. Tem que trabalhar bastante essa parte de luz, tá? Jogar um pouco de luz aqui também no telhado. Jogar um pouco de luz aqui também nessa árvore.
Então é isso, galera. Mais uma aula aí, mais uma paisagem ficando pronta. Olha só. Aqui a gente ainda vai trabalhar o homem vindo aí no caminho, né? Indo. Esse homem aqui tá bem na frente. Eu não gosto muito, eu prefiro ele mais para dentro. Mas como foi uma referência escolhida pela cliente, é melhor que a gente siga mesmo o caminho, né? Como ele é. Porque geralmente quando já a cliente já viu, porque ela já gostou, e aí a gente segue, tá certo? Essa tela mede 15 por 25, é uma telinha pequena, mas bem trabalhada, bem detalhada. Desejo que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Tchau.